O Trilhas da Democracia recebe hoje o sociólogo, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo e editor do site A Terra é Redonda, Ricardo Mussi. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nessa discussão sobre intelectuais e esfera pública. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marco. Como estão transmitidos em vários horários, eu não sei se digo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas Exato. cumprimentar aí os espectadores. Ricardo, eu começaria te pedindo para fazer uma avaliação sobre a atuação dos intelectuais brasileiros durante os 4 anos do governo Bolsonaro. E eu te pediria para analisar, na, na tua avaliação, tanto os intelectuais vinculados à teoria crítica, né, as várias tradições existentes dentro da teoria crítica, por um lado, e, por outro lado, também os intelectuais de tradição liberal. Por favor, Ricardo. Bom, o governo Bolsonaro, né, tinha uma matriz conservadora, cujo um dos traços mais destacados era o anti-intelectualismo. Então, nós podemos dizer que, dentre os intelectuais brasileiros, né, somente aqueles identificados com o pensamento conservador, que, de certa forma, eram militantes e, ao mesmo tempo, ideólogos do bolsonarismo, somente esses é que apoiavam integralmente, né, as ações e as posições do governo Jair Bolsonaro. Então, há aí uma posição, digamos assim, majoritariamente entre os intelectuais de um afastamento em relação a esse governo, até por uma questão de identidade. O intelectual que se autocompreende como tal, né, tendia a não se identificar com o governo que estava o tempo todo combatendo os intelectuais, né? Então, aí surge a questão também de que esse combate se dava por meio de uma guerra cultural. Então, essa guerra cultural, cuja expressão, né, extrema, mas, ao mesmo tempo, esse extremo era um padrão de medida de aferição, né, era a acusação de comunismo, né? Essa guerra cultural ela era conduzida sobre determinados pontos, né, que iam desde o combate a países que se acusavam de comunistas até de posições no campo dos costumes, da identidade pessoal, que também eram visadas como comunismo. Então, esse espectro, né, é que determinou, em grande parte, o posicionamento dos intelectuais. Então, eu diria, né, que uma característica da posição dos intelectuais durante o governo Bolsonaro foi nós podemos dizer, um comportamento reativo. Eles estavam reagindo às posturas do governo e às acusações. Então, nessa franja aí que cabe essa distinção que você bem colocou entre intelectuais liberais e intelectuais da tradição do pensamento crítico.
porque conforme o tema, conforme a pauta, conforme a situação, havia diferenciações no posicionamento em relação ao governo. Quer dizer, parte dos intelectuais liberais, né, se posicionava até, diria, criticamente em relação a temas como a misoginia, né, e até mesmo, né, uma cobertura ao feminicídio, né, que se observava nas atitudes do governo Bolsonaro. Um ministério machista, né, um ministério composto essencialmente por homens, e quando era uma mulher machista, e com ausência de negros, né? Então, são características que, de certa forma, foram rechaçadas por intelectuais mais avessos à esquerda, né? Os intelectuais de esquerda, obviamente, né, se posicionaram contra a maioria das posturas do governo. Mas esses intelectuais liberais, né, tinham aí uma queda, né, digamos assim, pelo Paulo Guedes, né? Então, esse é o outro divisor de águas, né? Nós podemos classificar a posição dos intelectuais em relação à guerra cultural promovida pelo Bolsonaro, que tinha, digamos, de certa forma, como ideólogo maior o falecido astrólogo Olavo de Carvalho, e, por outro lado, as posições econômicas de um neoliberalismo extremado, de um ultraneoliberalismo do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Então, tinha-se esse paradoxo de que muitos intelectuais discordavam de Olavo de Carvalho, né, e até mesmo alguns de um certo militarismo, mas outros mas concordavam, né, ao mesmo tempo com as posições do Paulo Guedes, as posições econômicas, uma pauta de instituição de direitos sociais, de direitos trabalhistas, uma pauta de defesa intransigente do capital, de um capitalismo assentado na expoliação, na dominação, na prevalência das grandes empresas, das corporações, em suma, do 0,01% um governo comandado pelos interesses dos bilionários. Ricardo, mudando o que tem que ser mudado, né, partindo do princípio de que são duas conjunturas diversas, é possível fazer uma analogia entre o comportamento de determinados pensadores liberais, uma analogia entre esse posicionamento no imediato pré-64 e no período que vai de 2015 até a eleição de 2018, ou seja, um apoio, estou falando de uma parcela do pensamento liberal brasileiro, né?
um apoio de início ao golpe em 64, um apoio de início à, à candidatura de Bolsonaro, não é? Porque o objetivo principal era retirar o PT do governo, afastar o PT do governo, afastar, para usar a terminologia da guerra cultural, afastar os comunistas. Né? É possível fazer uma analogia entre esses dois momentos e depois, à medida em que o golpe foi se demonstrando cada vez mais brutal, né? A ditadura instalada, começaram a se afastar e, da mesma forma como essa parcela também se afastou quando o Bolsonaro deixava cada dia que passava mais claro as suas intenções autoritárias, fascistas. É possível fazer essa analogia? Sim, claro, é possível sim, mas levando em conta as especificidades de cada momento, né? Quer dizer, a parcela da intelectualidade que apoiou o golpe de 64, né, era, digamos assim, não, não tão expressiva, né? E ela se condensava, de certa forma, na identificação que havia, né, aí com a UDN, né? Então, nós podemos dizer que, simplificadamente, que haviam três correntes, né? É claro que em cada uma dessas havia suas subdivisões, mas, grosso modo, havia os conservadores que vinham da tradição do integralismo, que ainda tinha força, né? Embora o Partido Integralista não tivesse mais expressão eleitoral, né? A UDN, né? Os intelectuais da UDN, que, apesar de, em princípio, defenderem um liberalismo, se posicionaram favoravelmente à tomada de poder pelos militares e a, a, a grande tradição da esquerda, né, que na época a maior parte dos intelectuais se filiava, que obviamente defendia o governo João Goulart. O que aconteceu, né, foi um divisor de águas a partir do AI-5, porque até então, né, havia uma certa ilusão de que o governo militar poderia se encaminhar para uma regularização democrática, mas com o AI-5 ficou evidente que isso não aconteceria. Parcela da esquerda optou pela ação armada, pela luta da guerrilha, e parcela dos intelectuais liberais também passou a se posicionar contra a, a usurpação do poder pelos militares, porque antes era de certa forma, uma parceria, né, com a UDN, com políticos civis. Isso ficou demonstrado na aliança, né, Jango, JK, Carlos Lacerda, né? Então, esse processo se iniciou aí, mas ele se consolidou mesmo, né, durante o período da abertura e a transição do final do regime militar, quando os intelectuais liberais se posicionaram também a favor do retorno ao poder dos civis, no mote das eleições diretas
né? Embora aí também houvesse uma divisão, né? Muitos deles não queriam uma constituinte, né? Mas essa constituinte foi, de certa forma, forçada pelo movimento de massas, e era defendida pelos intelectuais de esquerda, embora não tenhamos conseguido, na época, o que se queria uma constituinte exclusiva, né? Então, chegando agora ao governo Bolsonaro, ou mais precisamente ao golpe, né, que destituiu a legítima presidenta Dilma Rousseff, né, quer dizer, houve também aí um, uma junção entre os intelectuais de extrema-direita e os intelectuais liberais no apoio à destituição da Dilma, e que se contou, inclusive, com o apoio de intelectuais de extrema esquerda, né, setores aí do PSTU, mesmo do PSOL. Né? Então, esse quadro, né, se, se desenvolveu, né, no sentido de que esses grupos ainda se mantiveram coesos, né, na eleição, na, na, na eleição do Bolsonaro, apoiando a Lava Jato, apoiando a prisão do presidente Lula, né, e no afastamento do Lula do processo eleitoral, né. Então, de certa forma, eles se posicionaram a favor da eleição do Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro seria monitorado por eles, pelo setor liberal e mesmo pelos militares mais afinados com as correntes democráticas. O que aconteceu? Né? Que o Bolsonaro mostrou um apetite pelo poder, que só não via quem não queria, né? E tentou o tempo todo, durante o seu mandato, governar de forma autoritária. E conseguiu, né? Tivemos um governo autoritário que, além disso, se organizou, né, a partir do aparato do poder, mas já existia isso desde a campanha eleitoral, desde os movimentos de apoio ao Bolsonaro, né? Movimentos que cresceram no impeachment, mas também na campanha depois contra o, a esquerda, né? Movimentos que se irmanavam no antipetismo, né? Que começaram a ser penetrados por ideias de extrema-direita, de tal forma que, hegemonicamente, nós podemos dizer que o ideário de extrema-direita se fez presente no governo Bolsonaro, e houve uma mobilização nas redes sociais e mesmo mobilizações de ruas, né, que nós podemos ver seus frutos aí nas manifestações que, durante o governo, né, sobretudo no 7 de setembro, né, queriam limitar o poder do Supremo, né, apelar a uma tutoria das Forças Armadas, e que, depois da eleição do Lula, se caracterizou por um certo terrorismo, né, colocando bombas, né, tentando invadir a sede da Polícia Federal, colocando bombas no aeroporto de Brasília, depois bloqueando rodovias,
e que culminou na intentona, né, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, né, que persiste aí disseminado, né? Então nós tivemos aí um proto-fascismo, um neofascismo, que agora se faz presente aí nesses ataques às escolas, né? Crianças, pré-adolescentes, né? Que são incentivados por esses movimentos, pela apologia da arma, da violência. Né? Nunca é demais lembrar que a eleição de 2018 ficou polarizado por dois símbolos, né? Bolsonaro, a arma, Fernando Haddad, o livro. Ricardo, Então, esse movimento tem seus desdobramentos, ele ainda não foi extirpado, né, da sociedade brasileira. Ricardo, ainda tratando do posicionamento de intelectuais liberais, né, nesse posicionamento que acaba, em determinadas circunstâncias, em determinadas conjunturas, apoiando rupturas institucionais ou apoiando candidaturas de extrema-direita. Qual é a tua leitura sobre o editorial da Folha de São Paulo quando do retorno de Bolsonaro ao Brasil, que coincidiu com a passagem de mais um aniversário do golpe de 64? A ideia do editorial da Folha de São Paulo de que um Bolsonaro amenizado, um Bolsonaro mudado, né? Um Bolsonaro que soubesse se comportar de maneira mais moderada faria bem ao jogo político brasileiro, não expressa um sentimento difuso entre parcelas da intelectualidade liberal e da classe média de maneira geral. Ou seja, mais uma vez, não se repetiria esse comportamento da grande mídia, da mídia corporativa, né, que expressa esse sentimento dessas parcelas intelectuais e de classe média? Então, eu acho que aí nós vamos fazer uma certa distinção, né? Que muitas vezes os intelectuais são associados a professores, acadêmicos, né? Nós, como professores universitários, né, sabemos que na universidade não há esse apoio, né, ao Bolsonaro, né? Que mesmo Desculpa te interromper, Ricardo. Eu estou pensando aqui intelectual, mas no sentido gramsciano, né? Ou seja, no sentido. então, mas eu sei, mas eu estou querendo fazer essa distinção porque é Sim, 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 importante, por né? favor. Porque há um movimento assim anti-acadêmico, né? Que faz parte, que surgiu sobretudo com o bolsonarismo mesmo, né? A crítica da escola, da universidade. Nós sabemos que na universidade esses setores são muito minoritários, né? E que há, sobretudo nas áreas de economia, de administração, né, de engenharia, né, apoios a políticas neoliberais, né? Mas a, a esse neofascismo, né, que eu estava descrevendo, né, isso não é encontrável apenas em casos isolados. Mas foi a mídia, né, construiu, né, e eu digo construiu no sentido literal do termo, né, um grupo de intelectuais de extrema direita, né, geralmente cooptando quadros, né, da esquerda, né, nomes como Reinaldo Azevedo, Demetrio Magnoni, Denis Rosenfield,
né, eles eram intelectuais de esquerda nos anos 90, né, e Da que Libelu? foram cooptados a, a peso de ouro, né, né, não só com colunas muito bem remuneradas nos jornais, mas com conferências que dão regularmente para esses institutos, o Instituto Liberal, o Instituto Milênio, e também para as federações industriais, as federações, a CNI, a CNA, as confederações agropecuárias, que, de certa forma, criou uma intelectualidade de direita que passou a se expressar nos jornais. Enquanto isso, os intelectuais de esquerda foram, de certa forma, banidos dos jornais. Eu mesmo escrevi nos anos 90, tanto no Estadão quanto na Folha, sempre a convite, escrevia, em média, um artigo por mês. E depois da eleição do Lula, em 2002, né, eu escrevi 3 ou 4 artigos a convite. Né? Então, houve aí uma mudança deliberada. Né? Então, não se pode dizer aí que foram só os intelectuais que migraram. Né? Houve um projeto, né, das classes dominantes no sentido de cooptação desses grupos intelectuais. Né? Nunca é demais esquecer, Ricardo, que Reinaldo Azevedo substituiu o espaço que era ocupado por Olavo de Carvalho no Globo, né? Isso, Que também Demétrio Arnaldo Brignoli, Jabor, né, né, mesmo intelectuais da tradição da esquerda, como Ferreira Goulart, passaram a fazer posições muito críticas, né, Fernando Gabeira. Né? Então, há uma lista grande aí de intelectuais né, cuja conversão não foi ideológica. Né? Não, não estava, não foi um desenvolvimento interno do seu pensamento que o levou a fazer uma autocrítica, a mudar de posição, nada disso. Então, a Folha é um órgão né, que, de certa forma, protagonizou, junto com o Globo, esse movimento. O Estadão já tinha lá seus intelectuais conservadores e tal, mas a Folha deu espaço, né? Primeiro o Globo, depois a Folha, para Olavo de Carvalho, né? Que era um astrólogo e que também tinha vindo do Partido Comunista. Né? Na juventude tinha feito parte do Partido Comunista, depois tinha aderido ao islamismo, né? A seita sufi do islamismo, e depois viu aí essa oportunidade, nessa janela que ele agarrou, de ser um ideólogo conservador. uma trajetória bastante heterodoxa, né? Mas, de certa forma, tem a ver com uma adesão que ele fez a um catolicismo de extrema-direita, né? Um catolicismo ligado àquele bispo Lefebvre, que era contra o Papa, etc. Então, a Folha foi um órgão disso. Então, ela enganava quem? Né? Enganava quem queria ser enganado, né? Porque os setores mais críticos da sociedade viram ali um antipetismo militante desde, né, o governo Dilma, né, no governo Lula, e depois um apoio ao golpe, um apoio ao governo Temer, e um apoio à eleição de Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, a Folha, né, até tentava se equilibrar, porque ela tinha uma tradição de leitores, né, com a formação universitária, que passaram por universidades, que tinha aquele passado, aquela memória da campanha das diretas que ela não queria perder, então ela fazia um certo equilíbrio, punha lá um colunista ou outro, que depois eram chutados, depois o André Singer, que foi chutado, o Fernando Haddad,
que foi chutado, depois o Boulos, que foi chutado, e aí, né, tentava se equilibrar. Mas, em relação à posição da Folha hoje, né, esse editorial é bem claro. Né? Você usou aí, né, um termo do editorial, que é, né, um bolsonarismo sem o extremismo. Né? Ora, um bolsonarismo sem extremismo existe, tem nome, chama Tarcísio. Exatamente. Então, a Folha está apoiando, né? E basta ver como ela trata de modos diferenciados o governo federal e o governo estadual, né, de São Paulo. O candidato da Folha na próxima eleição será Tarcísio, não há dúvidas. Né? O único problema é que o Tarcísio não será candidato, então eles vão ter que arrumar outro, porque certamente Tarcísio será candidato à reeleição. Ele não irá enfrentar o Lula. Ricardo, eu proponho agora que a gente passe a uma nova discussão, que é da relação que deve ser estabelecida entre os intelectuais vinculados à teoria crítica e o governo Lula. Muito tem se falado sobre a necessidade de um apoio crítico ao governo Lula. Eu te perguntaria no que consiste esse apoio crítico, e, ato contínuo, eu te pediria também para fazer uma primeira avaliação sobre esses 100 primeiros dias do governo Lula. Por favor, Ricardo. Olha, o apoio crítico, né, se deve ao fato de que, como ficou claro na nossa conversa, o bolsonarismo ainda está forte, né? Ainda está agindo nas redes sociais e agora nesses atentados, nas ameaças da escola. Né? Escola para o bolsonarismo é o covil do demônio, porque lá se ensina valores democráticos, cultura, né? Tudo que, de certa forma, eles desprezam. Então, o que nós temos aí é uma certa necessidade de apoiar o governo na medida em que esse governo corre um risco, né, de ser desestabilizado, ou mais precisamente, de ser imobilizado. A estratégia do bolsonarismo, desses setores, né, como a Folha de São Paulo, é imobilizar o governo. Né? Hoje há uma matéria na Folha de São Paulo muito reveladora. Ela diz que há setores, né, que ela não nomeia quem, que acha que o Lula não deve nomear agora o ministro substituto do Supremo, que irá substituir Ricardo Lewandowski. Ou seja, a Folha quer que o Lula não governe. Né? Que ele... Só lembrando, Ricardo, que esse programa está sendo gravado no dia 12 de abril, quarta-feira. Então, Ricardo se refere a uma matéria que saiu na Folha no dia 12. Não é isso? Então, isso. Né? Exato. Então, é esse né, o mote, né, o apoio a Roberto Campos, né, é exatamente no sentido de inviabilizar o governo. Então, em relação a isso, né, quem se posicionou na eleição a favor do Lula, né, majoritariamente os intelectuais se posicionaram nessa direção, né,
não tem por que retirar o apoio ao governo, né? Agora, o termo crítico, né, eu diria que ele é inerente à função de intelectual, né? Quer dizer, a função intelectual pressupõe o livre exame e a crítica, né? Esse é uma característica do espaço público desde o século XVIII, quando ele foi, de certa forma, construído, né? Quer dizer, isso vale não só em relação a um governo, mas em relação a todo o resto, né? Quer dizer, a característica principal da função intelectual é de submeter tudo à crítica, né? Crítica não quer dizer criticar no sentido corriqueiro do termo, né? Mas sim a um exame, a uma meditação, uma reflexão, né? Então, as medidas do governo Lula, né, têm que ser submetidas a esse exame, né? E tem sido feito assim, né? Nós podemos ver, por exemplo, que a tentativa do ministro Camilo Santana de manter a, nos mesmos termos que vinha sendo administrado a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, foram submetidos a uma crítica, né, que teve efeitos práticos, né, que conseguiu mobilizar uma parcela importante da sociedade. Então, essa conjunção aí de movimentos sociais, de estudantes, de professores, de artigos críticos, né, levou o presidente Lula a tomar uma posição pedindo maiores estudos, assustar o que estava sendo feito de forma apressada, né? Então, isso vale para várias áreas do governo, várias medidas, né, que estão sendo o tempo todo sujeitas, né? E eu tenho notado aqui que o governo está ouvindo essas manifestações. Então, essa crítica não, não é uma crítica vazia, né? Ela está tendo efeitos, né? Então, isso é uma característica importante desse governo, já que você pediu para mim fazer uma avaliação desses primeiros 100 dias, né? Um ponto a destacar é exatamente esse, né? Essa posição que o governo tem, que é muito típica do Lula, né? Da trajetória do Lula como líder sindical, mas também como líder petista, de ouvir, né? De ouvir e de ponderar, de ouvir os argumentos antes de tomar uma decisão. Mas o que eu acho que é mais característico desse governo, né, nesses 100 dias, é o que eu designei como uma atitude de enfrentamento. Eu concedi algumas entrevistas nas quais eu ressaltei essa postura, né, de enfrentamento, exatamente porque, e aí também eu diria que é uma postura a qual o Lula foi forçado, né, o governo foi forçado, exatamente porque já de saída houve uma tentativa de golpe, né? Então, se partiu para o enfrentamento com a ajuda do Supremo, né, daqueles grupos que tentaram o golpe, mas esse enfrentamento está sendo feito em todos os setores, né? O enfrentamento ao Banco Central e seus juros absurdos, né? O enfrentamento às tentativas de manter o teto de gasto, medidas da área econômica,
uma defesa aí que entra novamente essa conjunção de intelectuais liberais, economistas, né? Alguns até apoiaram a eleição do Lula, como Armínio Fraga, né? Economistas que se posicionaram, né, contra mudanças no teto de gasto, a crítica da PEC da transição, que foi aprovada pelo Congresso e que, de certa forma, era uma exigência da própria governabilidade, que foi chamado PEC da gastança, né, pelos jornais, né, é bom não esquecer isso. E, então, há um enfrentamento nesse terreno, há um enfrentamento, né, na questão indígena, da mineração, há um enfrentamento nas questões culturais, né? Então, se tomou medidas muito importantes. Agora, a cota de 30% para negros em cargos comissionados, né? é uma, praticamente uma revolução, né? Tão importante quanto foram as cotas para a universidade. Eu como professor, eu observo na sala de aula, né, que já temos, né, mesmo na USP, mesmo eu estou dando um curso agora na pós-graduação, mesmo na pós-graduação na USP, né, em Sociologia, que é um curso muito concorrido, né, nós temos uma maioria na sala de negros. Né, enquanto que, quando eu entrei na USP, né, antes do governo Lula, né, só tinha brancos. Né, a sala era totalmente brancos, mesmo na graduação. Não existiam negros, não. Ricardo, eu tenho a mesma percepção. Quer dizer, o Brasil vem passando, a sala de aula das universidades vem passando por uma mudança significativa. A quantidade de, não apenas de estudantes negros, né, mas de estudantes trans, travestis. Quer dizer, a universidade, a sala de aula da universidade se transformou. Né? Quer dizer, os alunos de hoje não são o corpo discente das universidades públicas, federais, estaduais. A composição não é a mesma de quando nós fizemos as nossas graduações, né? Os nossos mestrados, etc. Ricardo, eu gostaria, nessa parte final do programa, tratar dessa experiência editorial que você coordena, que é o site A Terra Redonda. A quem não conhece, né, eu recomendo. Se você não conhece, basta digitar A Terra Redonda no Google, que você vai ser direcionado ao site, que é um site diário. Né? E eu gostaria de ler, que foi criado em outubro de 2019, ou seja, está caminhando para o seu 4º ano, e eu gostaria de ler o editorial de criação do site, né, que diz que a Terra Redonda se define como, abre aspas, um espaço para a intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e ativistas de movimentos sociais, e que posta artigos que, mais uma vez, abro aspas, se inserem na linhagem da reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie, fecha aspas. Ricardo, eu te pediria para historiar um pouco como surgiu o site, né, nos idos de 2019. Se você puder recordar algumas das grandes polêmicas desses anos, eu me recordo de uma em particular, a polêmica que envolveu Vladimir Safatli e Leonardo Avritzer. Então, é um site que tem essa característica não apenas de abrir espaço para a intelectualidade do campo crítico, mas também que é caracterizado pelo tom polêmico, né, pelo debate. Então, por favor, Ricardo, eu queria que tu historiasse um pouco o site, lembrando
que existe uma campanha de contribuição e eu te pediria para dar também maiores informações sobre essa campanha de contribuição. Por favor, Ricardo. Então, o site surgiu de um grupo, né, que já havia participado da luta política e cultural durante um bom tempo. Esse grupo, por exemplo, organizou um comício, um ato, né, não era um comício, tinha políticos, um ato de intelectuais na USP, lá no prédio da Geografia e da História, durante a campanha do segundo turno da Dilma, em 2014, né, que virou um dos símbolos dessa campanha pela presença massiva de estudantes, né? Depois do golpe, nós organizamos um evento que durou uma semana, que foi transmitido pelas redes sociais com muita audiência, né? Os caminhos da esquerda depois do golpe. Esse evento, né, tinha intelectuais, mas também políticos, ativistas das diversas áreas, né, desde líderes sindicais, estavam lá presentes os líderes das principais centrais sindicais do Brasil, até lideranças políticas, né, como John Willis e Marcelo Freixo, né, e políticos do PT, como foi o Renato Simões, etc., né, mas, sobretudo, intelectuais. Né? Na mesa final foram eu, a André Singer, Vladimir Safra, Paulo Arantes, Marilena Chauí. Né? Então, depois, né, nós pensamos que poderíamos agir, né, no sentido de constituir uma revista, porque os intelectuais no Brasil sempre tiveram as suas revistas. Né? Nós tivemos aí, para ficar mais recente, a revista Brasiliense, comandada pelo Caio Prado, depois a revista Civilização, a revista Encontros com a Civilização, a revista Argumento, a revista Praga, da qual eu fui um dos editores, junto com Fernando Haddad, Leda Paulani e muitos outros. Né? E, então, a gente pensava em montar uma revista, mas vimos que, no momento, se impunha, né, algo que fosse nas redes sociais, no caminho da internet. Então, resolvemos montar o site. E, antes de montar, nós entramos em contato com alguns intelectuais que aceitaram ser colunistas. Né? Então, aí, a Marilena Chauí foi a primeira a aderir, então é a nossa maior incentivadora. Também o André Singer, que tinha acabado de sair da Folha, então todo mundo se indagava aonde que o André vai publicar seus artigos. Ele passou a publicar no site. O Michel Louve também aceitou, quer dizer, não eram só intelectuais petistas, o Valério Arcari também, do PSOL, o Vladimir Safat, do PSOL, o Leonardo Avrit, do PT, o Armando Boito, né, da Consulta Popular. Então, muita tendências, né, se unificaram. Então, a ideia, já por esse movimento, era de constituir um espaço público da esquerda. Então, é isso que o site se propõe a ser. Né? Então, nós não fazemos triagem ideológica, não é uma revista que tem uma linha, uma postura. Né? Então, é um site que publica as diferentes manifestações da esquerda, né? Desde a extrema esquerda, né, STU, até, né, a centro-esquerda. Né? A direita, né, achou que não era o local, então nós nunca recebemos artigos da direita.
então não temos esse problema, né? Mas, então, essa ideia de um espaço público de esquerda, mas também aí tinha a ideia de reagir a esse processo, né, que eu mencionei antes, de que a mídia corporativa estava privilegiando os intelectuais de direita e, ao mesmo tempo, excluindo os acadêmicos. Então, nós tínhamos uma situação na qual os acadêmicos não conseguiam escrever na mídia corporativa e isso os inibia, né? Então, o site resolveu esses dois problemas, né? Digamos, ele colocou como espaço para os acadêmicos escrever e os acadêmicos passaram a ter um incentivo, porque sabiam que escrevendo um artigo teriam onde publicar. Então, tem muitos artigos que nós postamos, né, que foram recusados pela Folha. Teve um artigo sobre a Gal Costa, por exemplo, que foi recusado pela Ilustríssima, né, e que nós postamos um artigo bem no padrão, assim, né, Ilustríssima, não era nada ideológico, né, e que nós postamos e que teve 15 mil acessos, né? Então, eu até disse para os autores, né, vocês tiveram mais leitores no nosso site do que na mídia. E tem a gente que publica na mídia, o Eugênio Butti, por exemplo, é um jornalista, colunista do Estadão, que sempre posta os seus artigos, né, no site, porque a mídia é fechada, né? Então, esses artigos não são lidos, digamos assim, por um público mais amplo, só por quem é assinante, né? Então, nós temos aí essa situação. Mas o nosso objetivo inicial, né, era de ser um veículo, né, também, né, de intermediação de artigos produzidos na universidade para a blogosfera de esquerda, né? Então, nós entramos em contato com os principais sites, né? O Brasil 247, a Rede Brasil Atual, o Brasil de Fato, a Revista Fórum, o Viu Mundo, outras palavras, com quem estabelecemos parcerias, né? No sentido de que nossos artigos, né, estavam disponíveis para serem disseminados por essa rede, né? Quer dizer, nós queríamos, o nosso objetivo principal era fazer com que a produção da universidade chegasse a um número maior de leitores, ó, obviamente, a produção crítica da universidade. Mas, no decorrer desse processo, né, o site acabou se consolidando independentemente, né, era algo que a gente não esperava, porque é muito difícil você criar audiência na internet, né, mas isso aconteceu paulativamente, e agora entrando no quarto ano, nós estamos numa situação bastante cômoda em relação à audiência, né? Nós temos aí uma audiência muito além do imaginado, Qual é a muito média? maior, muito maior do que a Qual maioria é, dos jornais regionais do país. qual é a média de acessos diária? Nós temos, diariamente, nós temos em, em torno de 7 mil acessos, né? Isso varia no dia, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. Nós temos uma newsletter, né? Um boletim diário com 9 mil receptores, né? São pessoas que se inscreveram, se aceitam receber, né? Nós Que, temos que para você 6 receber, seguidores que para no você Facebook. receber basta entrar no site e tem o onde você clicar para receber, não é? Isso, onde se cadastrar.
na página inicial do site, né? E temos 7.000 seguidores no Instagram, né? Então, nós estamos com uma audiência que está além das nossas expectativas e muito além da audiência da academia, né? Dos artigos das revistas acadêmicas, ou mesmo desses jornais, né? Fechados nas seções de colunas, de cultura, né? Que não tem toda aquela audiência que o jornal tem, né? Então, nós temos 3 blocos, né? Um de assuntos mais do dia a dia, de assuntos gerais, uma de cultura e uma seção de colunistas que mudam a cada dia, né? Que são colaboradores fixos do site, que publicam regularmente. A campanha de contribuição se deve ao fato de que, embora o os 3 que tocamos no site, eu, né, que sou um editor dos textos, o Ricardo Kobayashi, que é o administrador e que se encarrega das postagens diárias, da seleção das fotos, e o Arthur Scavone, né, que é o quem construiu o site, quem o mantém, né, graças ao seu conhecimento de TI, né, de informática, né, nós trabalhamos gratuitamente, né, mas temos despesas, desde pagamento de suporte, a, as despesas técnicas de atualização do site, pagamos traduções, pagamos uma pessoa encarregada dessas postagens nas redes sociais. Então, nós temos algumas despesas que precisam ser cobertas e, para tanto, nós essa, lançamos essa semana é a segunda campanha de pedidos de contribuição, né, para dar continuidade ao site, porque tínhamos feito uma muitos anos atrás, 2 anos atrás, e aí as pessoas vão, né, se esquecendo de pagar, vão mudando de cartão, né? E, e aí já estávamos entrando numa uma fase mais crítica financeiramente. Mas esperamos agora, né, resolver essa questão e peço a você, caso se interesse, caso seja interessado em manter um espaço público de esquerda, né, que também contribua. Ricardo, então todas as informações relativas à campanha de contribuição podem ser localizadas no site. É isso? Exatamente. Ricardo, você tem uma ideia de quantos artigos já foram publicados nesses quase 4 anos? Sim, foram 5.000 e quase 400. E o número de colaboradores nesse tempo todo? Quase 400. Que está sempre crescendo, né? Quase 400. Né? Esses dados são públicos, né? Lá no Instagram você vê o número de postagens, né? E, no, e, e nós temos, né, no site um ícone, né? Autores. Se você clica lá, você vai encontrar lá todos os artigos de todos os autores que postaram. E outra coisa interessante que nós temos também é um ícone temas, né? E aí se pode ver também a variedade de temas que nós abordamos, né? Temas que foram geralmente muito ignorados, né? A guerra da Ucrânia, por exemplo, foi um dos assuntos que nós destacamos, né? Em, em ambos os lados, né? Pró, contra a Rússia, mas também em defesa da paz, né? Artigos que foram tiveram muita audiência, né? E que somam também um número expressivo, né? E nós procuramos cobrir coisas
né, como a China, né, que são mal, que estão praticamente ausentes, né, no, no, na discussão pública no Brasil, né? Mesmo, né, na política interna norte-americana, o que está acontecendo na Europa. Então, nós temos essa preocupação aí com a geopolítica, né? E no resto também, claro, né? Os temas do bolsonarismo, do neofascismo, né, são muito discutidos no site, né, e geraram polêmicas muito interessantes, né? Para além dos autores já citados por Ricardo, eu citaria também Leonardo Boff, que publica periodicamente, Boaventura de Souza Santos, as análises de conjuntura do Jean-Marc Van der Weyde. Então, são muitos autores de grande qualidade, sempre situados no campo do pensamento crítico. Quem não conhece o site, acesse, acompanhe e também contribua. Ricardo, foi um prazer enorme esse diálogo contigo. Espero que numa próxima oportunidade nós voltemos a conversar sobre outros temas relativos à intelectualidade. Ficou de fora da discussão, por exemplo, uma questão que eu gostaria muito de ouvir acerca dos silêncios dos intelectuais, né? Se bem que a gente chegou a tocar nesse assunto de passagem, mas, por exemplo, essa discussão sobre o silêncio dos intelectuais e as mudanças acontecidas na esfera pública, né? Esse ressecamento da esfera pública. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer dialogar contigo e abro o microfone para as suas últimas palavras. Por favor, Ricardo. Eu queria agradecer ao convite, a oportunidade, né, e a atenção dos espectadores. Um abraço. Outro aí.